Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como é bom nós percebermos a generosidade do chamado de Deus. Jesus conta uma parábola que fala da história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é o reino de Deus, a vinha é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o patrão é o próprio Senhor, que convida trabalhadores para a sua vinha, para trabalhar em prol do seu reino. E aquele patrão, ele passou o dia inteiro convidando, contratando trabalhadores para a sua vinha e contratou com generosidade. Por isso eu comecei dizendo, é muito importante nós percebermos que o chamado de Deus é sempre um chamado generoso. Deus é sempre generoso no seu chamado. Agora, nem sempre nós somos generosos no nosso serviço. É interessante nós notarmos isso. Deus é generoso no chamado e nem sempre nós somos generosos na nossa resposta, no nosso serviço. Até aceitamos o serviço, até aceitamos o trabalho na vinha do Senhor. No entanto, muitas vezes caímos no pecado de ficarmos nos comparando com os outros, de nos acharmos melhores do que os outros, de nos acharmos até merecedores, ou até cairmos no pecado da inveja. O que aconteceu? Aquele patrão convidou por último um homem, um trabalhador, às 5 horas da tarde. Ora, estava acabando a diária já e foi contratado. E, no entanto, uma moeda de prata, que era o valor que o patrão tinha acertado com o primeiro, bem cedo, logo de manhã cedo que foi contratado, o patrão combinou uma moeda de prata. Mas aquele que foi contratado por último, às 5 horas da tarde, recebeu a mesma quantia, o mesmo valor, uma moeda de prata. Uma moeda de prata.
Interessante que o patrão começa a prestar contas, a fazer o pagamento com os últimos, com aquele que foi contratado por último. Agora, aqueles que foram contratados primeiro, quando viram aquele que foi contratado por último, às 5 horas da tarde, receber uma moeda de prata, eles logo pensaram, opa, se ele aí não fez quase nada, recebeu isso, então nós vamos receber mais. Só que quando chegou a vez dele, recebeu a mesma quantia. E diz o Evangelho, ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só. E tu, olha só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço, o calor o dia inteiro. Começaram a se comparar com o outro. Ou seja, se julgavam merecedores, ou mais merecedores do que aquele que foi contratado por último. E qual foi a resposta do patrão? Amigo, não fui injusto contigo. Não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Foi combinado, foi acordado uma moeda de prata. Então, toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero? Ou seja, eu não tenho o direito de ser generoso com o que eu quero? E aqui, meu povo, é muito interessante que Deus é generoso para com todos. Deus é bom para com todos. Ele é generoso para com todos. Deus não é generoso com aqueles que acham que são merecedores, não. Deus é generoso com todos. Agora, quando nós percebemos a generosidade de Deus na vida de outras pessoas, às vezes nós caímos nesse erro de ficarmos nos comparando, nos julgando melhores do que os outros, mais merecedores do que os outros. Caímos no pecado da inveja. E é justamente isso que o patrão vai dizer. Ele vai dizer assim, ou estás com inveja porque estou sendo bom, ou estás com inveja. Tenhamos muito cuidado, meu povo, para não cairmos no pecado da inveja. Tenhamos muito cuidado. Façamos a experiência da generosidade de Deus e que esta experiência nos leve também a sermos generosos e bons para com os nossos irmãos e irmãs. Que a nossa experiência de fé não nos leve a olharmos para os outros como menos merecedores do que nós. Seria muito triste nós querermos viver a nossa fé dessa forma. É um erro, é um pecado até. É um pecado. Portanto, se Deus é generoso no seu chamado, sejamos também generosos na nossa resposta. E não, veja, outra coisa importante, aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, não significa que nós merecemos um pagamento. Isso é muito importante. Ah, eu trabalho na igreja, eu trabalho para a evangelização, para o reino de Deus, mas vivo cobrando de Deus o pagamento? Não, isso está errado. Tudo aquilo que vem de Deus não é pagamento, é generosidade. Entenda isso. É generosidade, é bondade de Deus, é puro dom da gratuidade. Repito, Deus não te dá graças, não é porque você merece não é porque você é merecedor não, é porque Deus é generoso, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus é bom. É graça, é favor de Deus. E amor com amor se paga. É isso que temos que entender. Quantas pessoas que cobram de Deus favores, graças, porque servem na igreja. Eu mereço. Não, você não merece nada. Deus age com generosidade. Isso é graça, é favor de Deus. Não é merecimento, não é mérito nosso.
Que o Senhor nos faça compreender e viver essa palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.